Bom dia! Vamos continuando a nossa leitura. Hoje Atos 22 ao 24 e Provérbios número 18 no nosso 36º dia de leitura. Glória a Deus pela tua vida, pela tua perseverança na leitura do Novo Testamento. Creio que durante todos esses dias que estamos lendo, o Senhor tem feito e irá fazer grandes coisas nas nossas vidas, na tua vida. Amém? Testemunhos grandes serão dados para a glória e honra do nosso Senhor. Amém? Pega a tua Bíblia aí, abre lá em Atos capítulo 22. Nós vamos continuar naquela emoção, né? Quando Paulo quis falar e aí então todos se aquietaram, né? Para que ele começasse a falar lá em aramaico, né? E a gente parou a leitura ontem e hoje a gente continua como se fosse a série do nosso filme. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, esse momento de leitura, falar conosco através da Tua Palavra, que salte sobre nosso entendimento, sobre nosso espírito, tudo que nós lemos aqui, Pai, que nós possamos ler e colocar em prática em nome de Jesus. Amém. Atos 22 fala: Irmãos e pais, dai ouvidos à minha defesa, que neste momento apresento diante de vós. E, assim que ouviram que lhes falava em aramaico, guardaram o mais atento silêncio. Então Paulo declarou: Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui educado rigorosamente na lei dos nossos antepassados aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Persegui os seguidores do caminho até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres e jogando-os nos cárceres. Como bem pode testemunhar o sumo sacerdote, assim como todo o conselho dos anciãos, visto que deles recebi cartas requisitando a cooperação dos irmãos e segui para Damasco, com a finalidade de deter e trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem para serem severamente punidos. Entretanto, por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, de repente uma fulgurante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me indagava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diante disso perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou: Eu sou Jesus, o Nazareno, a que persegues. E aqueles homens que me acompanhavam também viram o brilho da luz, mas não compreenderam a voz daquele que falava comigo. Então inquiri: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me ordenou: Levanta-te e segue para Damasco, onde te será comunicado tudo o que necessitas fazer. Tendo ficado cego devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos meus companheiros de viagem. Um homem piedoso segundo a lei, chamado Ananias, e muito respeitado por todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, colocando-se de pé ao meu lado, determinou: Irmão Saulo, recupera a tua visão. Em seguida ele me revelou: O Deus dos nossos antepassados te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a palavra da sua própria boca, pois será a sua testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tens visto e ouvido. E agora, o que mais esperas? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Versículo 17. Quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase, e vi o Senhor que me ordenava: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão teu testemunho acerca da minha pessoa. Ao que eu indaguei: Mas, Senhor, todos eles sabem que eu fui o responsável pela detenção e encarceramento dos que criam em ti, os açoitava na sinagoga em sinagoga. E mais, quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu lá estava pessoalmente observando tudo, dando minha aprovação e tomando conta das capas dos que o matavam. Contudo o Senhor me ordenou: Vai, porque eu te enviarei para longe, te enviarei para os gentios. Versículo 22. A multidão acompanhava o discurso de Paulo até o momento em que ele disse isso. E então todos ergueram a voz e começaram a esbravejar: Tira da face da terra esse tal homem, pois ele não merece viver. E enquanto gritavam, tiravam as capas e jogavam poeira para o ar. O comandante mandou que Paulo fosse conduzido para o interior da fortaleza, ordenando imediato interrogatório sob chicotadas, a fim de que pudessem apurar a razão de tamanha insatisfação do povo contra ele. Enquanto o amarravam para dar início aos açoites, Paulo perguntou ao centurião que ali estava:
A lei vos permite flagelar um cidadão romano sem que este tenha sido condenado? Assim que ouviu isso, o centurião correu até o comandante e o preveniu. O que estás fazendo? Esse homem é cidadão romano. E então o comandante veio até Paulo e o questionou. Dize-me, tu és cidadão romano? Ao que ele afirmou, sou. Replicou-lhe o comandante. Eu precisei pagar uma grande soma em dinheiro para adquirir o direito de ser cidadão. Retrucou-lhe Paulo. Pois é, eu, no entanto, tenho por direito de nascimento. Diante disso, no mesmo instante se afastaram de Paulo aqueles que o iriam interrogar por meio de açoites. O próprio comandante ficou temeroso ao saber que havia amarrado com correias a um cidadão romano. No dia seguinte, desejando compreender qual era de fato a acusação dos judeus, libertou Paulo e mandou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, convocando Paulo, apressou-te diante deles. E Paulo, capítulo 23, olhando atentamente para o sinédrio, declarou: Caros compatriotas, até o dia de hoje tenho cumprido o meu dever perante Deus com toda a boa consciência. Entretanto, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam mais próximos de Paulo para que lhe esbofeteassem na boca. Diante disso, Paulo lhe afirmou: Deus te ferirá a parede caiada, pois tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja agredido? Os que estavam ao redor exclamaram: Como ousas insultar o sumo sacerdote de Deus? Então Paulo replicou: Eu não sabia, irmãos, que esse homem é o sumo sacerdote. Afinal está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Contudo, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outros de fariseus, bradou diante de todos: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Eis que eu estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ao proferir essas palavras, estabeleceu-se uma violenta polêmica entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida, porquanto os saduceus afirmam que não existe ressurreição, nem anjos e nem espíritos. Os fariseus, porém, acreditam em tudo isso. Houve então muita discussão e gritaria. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a esbravejar. Não encontramos nesse homem mal algum. Quem pode garantir que não foi mesmo um espírito ou um anjo que falou com ele? Diante disso, a discussão se tornou tão acirrada que o comandante teve receio que Paulo fosse estraçalhado pela multidão enfurecida, e então ordenou às tropas que descessem e o tirassem afora do meio deles e o levassem para a fortaleza. Versículo 11 do capítulo 23. Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: Sê corajoso, assim como deste testemunho da minha pessoa aí em Jerusalém, deverás de igual modo testemunhar em Roma. Na manhã seguinte, os judeus planejaram uma cilada e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não tirassem a vida de Paulo. Mais de 40 homens faziam parte da conspiração. Estes foram até o chefe dos sacerdotes e aos líderes dos judeus e rogaram: Fizemos um juramento sob pena de maldição de não provarmos alimento algum até matarmos a Paulo. Agora, portanto, juntamente com o sinédrio, solicitai ao comandante que o mande descer diante de vós, como se fosseis investigar com mais exatidão sobre o seu caso. Assim estaremos preparados para matá-los antes que consiga chegar até aqui. Porém, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo dessa trama, dirigiu-se à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, rogou-lhe: Leva este rapaz ao comandante, porque tem algo importante a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, conduziu ao comandante e lhe declarou: O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse à tua presença esse moço que tem algo importante a revelar-te. Então o comandante tomou o jovem pela mão e, levando-o à parte, indagou-lhe: O que tens para dizer-me? Ao que ele revelou: Os judeus combinaram solicitar-te que amanhã ordenes a Paulo descer ao sinédrio, fingindo ter de investigar com maior precisão o caso dele. Não te deixes persuadir por eles, porquanto há mais de 40 deles à espreita contra Paulo. Eles juraram, sob pena de maldição, não comer nem beber até que tirem a vida dele. Agora, pois, estão prontos, apenas aguardando a tua palavra de consentimento. Então o comandante mandou o rapaz sair, ordenando-lhe que a ninguém contasse o que lhe havia revelado aquilo. E em seguida, chamando 2 centuriões, determinou-lhes: Preparai um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de rumarem para Cesareia ainda esta noite, às 9 horas. Providenciai também montarias para Paulo e levai-o em segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu-lhe uma carta nesses termos:
Cláudio, Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles, quando intervi a seu favor. Com a tropa eu livrei, assim que soube que era cidadão romano. Entretanto, desejando apurar o exato motivo da acusação, levei ao sinédrio dos judeus. Entendi que ele era acusado de questões concernentes às leis deles, mas que nada havia nele que justificasse a pena de morte ou mesmo de prisão. Quando fui informado de que havia uma conspiração para tirar a vida desse homem, logo enviei a ti, intimando também seus acusadores que apresentassem o caso contra ele diante de ti. Tomando Paulo conforme lhes for ordenado, os soldados o levaram durante a noite até Antípade. Todavia, assim que amanheceu, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, entregou a carta ao governador e apresentou-lhe Paulo. O governador leu a carta e questionou de que província era ele. Ao saber que Paulo era da Cilícia, ordenou: vou ouvir-te quando teus acusadores chegarem também, e mandou que fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Capítulo 24. Paulo sendo julgado aqui por Félix. Fala: passados 5 dias desceu a Cesareia o sumo sacerdote Ananias, juntamente com alguns líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram diante do governador seus protestos contra Paulo. Quando foi requerida a presença de Paulo, começou Tértulo a acusá-lo. Excelentíssimo Félix, havendo nós, por teu intermédio, desfrutado de um longo período de paz, bem como por tua providência, reformas são continuamente implementadas nesta nação. Em tudo e em toda parte nós reconhecemos teus benefícios com profunda gratidão, ó excelentíssimo Félix. Portanto, a fim de não tomar-te mais tempo, rogamo-te que a favor a ouvir-nos por breve momento. Concluímos que esse homem é um perturbador, porquanto promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo, sendo o principal líder da seita dos nazarenos. Ele tentou até mesmo profanar o templo, mas nós o prendemos, e era nosso desejo julgá-lo conforme os ditames da nossa lei. Entretanto, o comandante Lisias interveio, usando de violência, o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os queixosos viessem apresentar seus protestos diante de ti. Assim, se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Em seguida, os líderes judeus confirmaram a acusação, testemunhando que tais afirmações eram de fato verídicas. Então, Paulo, tendo atendido ao sinal do governador para que falasse, exclamou: sei que há muitos anos tem sido juiz sobre esta nação e por essa razão sinto-me motivado a falar em minha própria defesa. Bem podes verificar com facilidade que não faz mais de 12 dias desde que subi de Jerusalém para adorar a Deus, e aqueles que me protestam não me acharam conversando com ninguém no templo, nem tumultuando o povo nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem ao menos tem como te provar as acusações que nesse momento estão levantando contra mim diante de ti. Contudo, eu confesso-te que sirvo sim a um Deus dos nossos pais, como discípulo do caminho, a quem denominam seita. Creio em tudo o que está de acordo com a lei e no que está escrito nos profetas, depositando em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por esse motivo eu busco sempre manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Depois de vários anos ausente de Jerusalém, voltei trazendo ajuda financeira doada ao meu povo, bem como para apresentar ofertas a Deus. E enquanto assim procedia, já cerimonialmente purificado, encontraram-me no templo, no entanto, sem envolver-me em qualquer ilícito público ou tumulto. Contudo, há alguns outros líderes judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante da tua presença para apresentar seus protestos se tivesse alguma acusação contra mim. Versículo 20. Ou, ao menos, aqueles que aqui se encontram professem que crime encontraram em mim, quando compareci perante o Sinédrio, a não ser com referência a essa única palavra que bradei, estando no meio deles. É por causa da ressurreição dos mortos que hoje eu estou sendo condenado por vós. Versículo 22. E aconteceu que Félix, tendo bom conhecimento do caminho, adiou o julgamento da causa, determinando: quando o comandante Lísias chegar aqui, decidirei a vossa questão. Em seguida ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse aos seus companheiros que o servissem. Passados vários dias, Félix veio com Drúzila, sua esposa, que era judia, e ordenou que lhe trouxessem Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus.
Quando Paulo começou a pregar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou apavorado e exclamou: basta! Pô, basta por agora. Podes retirar-te em outra ocasião, mais conveniente, eu te mandarei chamar outra vez. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum suborno e por isso o convocava para frequentes conversas. E assim passaram-se 2 anos, quando Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, como desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo encarcerado. Aleluia! Essa é a nossa leitura do Novo Testamento e vamos finalizar com Provérbios capítulo 18, a sabedoria para ouvir e ao falar. O solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim fazer valer seu modo de vida. Vindo a impiedade, vem também o desprezo, e com a desonra a vergonha. Águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. Não é direito oferecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do insensato provocam contendas e sua língua chama e clama por açoites. A boca do insensato é sua própria desgraça e os seus lábios uma verdadeira cilada para sua alma. As palavras do caluniador são como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. O nome do Senhor é torre forte, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Os bens dos avarentos constituem sua cidade fortificada, eles imaginam que ela seja inexpugnável. Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância, a humildade, contudo, antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. A alma bem disposta sustém o ser humano diante da sua doença, mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? O coração do que possui discernimento adquire conhecimento e o ouvido dos sábios anseia por mais entendimento. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega e a conduz à presença das pessoas que decidem. A primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão até que a outra pessoa venha à frente e defenda sua tese. Quando os poderosos a enfrentam no tribunal, lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões. É muito mais difícil reaver a amizade do irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada, e as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que usam habilmente serão recompensados. Quem encontra uma esposa descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor, e o pobre se expressa com súplica, mas o rico avarento responde com arrogância. Cuidado! As muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, obrigado por essa leitura, que o Senhor continue moldando as nossas vidas. Coloque essa escritura dentro e viva dentro do nosso espírito, para que nós possamos estar vivendo nesse dia. Que o Senhor nos direcione em todos os passos que nós dermos, Pai. Direcione as nossas vidas, porque pertence a Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe.